Olá, amigos! Fechem os olhos e imaginem uma ilha onde as águas azul turquesa encontram a areia branquíssima, enquanto o vento sussurra nas copas das palmeiras de coco. Parece que estamos falando das Maldivas ou do Havaí. Mas não, hoje vamos nos aventurar para um lugar que nem todo viajante consegue chegar. Samoa. Este arquipélago no coração do Oceano Pacífico é repleto de tradições incríveis, maravilhas naturais e segredos que poucos conhecem. Vamos descobrir por que os samoanos ainda vivem segundo leis milenares, quais pratos são preparados em família e por que as tatuagens não são apenas adornos, mas sim o verdadeiro passaporte de uma pessoa. Vai ser interessante, então acomode-se confortavelmente, sirva-se de algo refrescante e vamos começar. Amigos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal História Sombria, para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Seus likes e apoio são muito importantes, então não hesitem em deixá-los. Agora, vamos continuar. Fato 1. Samoa não é uma única ilha, mas sim um arquipélago que consiste em duas grandes ilhas e várias ilhas menores. A maior delas é Savaii, mas a maior parte da população vive em Upolu, onde está localizada a capital do país, Apia. O clima aqui é tropical, com sol forte e chuvas abundantes, mas essa não é a principal característica natural da região. Samoa está situada em uma zona onde ciclones tropicais não são raros e, embora os samoanos estejam acostumados com as variações climáticas, alguns furacões podem devastar completamente vilarejos. Um dos mais destrutivos nos últimos anos foi o ciclone Evan, que em 2012 deixou milhares de pessoas sem abrigo. Apesar disso, os habitantes das ilhas não perdem o otimismo e conseguem reconstruir suas casas mais rápido do que se imagina. A natureza aqui também é impressionante. Densas florestas tropicais, cachoeiras, vulcões e recifes de corais, que abrigam diversas espécies raras de peixes. Além disso, crescem árvores que literalmente alimentam os moradores. Por exemplo, o pé de pão, cujos frutos substituem tanto a da batata quanto o pão. Assim é este paraíso, que não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Fato 2. O clima em Samoa parece ideal, quente o ano todo, o mar permanece agradável para nadar, e o sol brilha quase sempre. A temperatura média gira em torno dos 30 graus. E a brisa do oceano cria a sensação de verão eterno. Mas os trópicos não são apenas paisagens paradisíacas. Têm suas particularidades. A umidade aqui é tão alta que as roupas podem não secar por dias, e os cabelos instantaneamente começam a ondular. Além disso, Samoa tem uma estação das chuvas, e não se trata apenas de chuvas rápidas, mas de verdadeiras cachoeiras descendo do céu. Às vezes, as chuvas duram várias horas seguidas, inundando tudo ao redor, a ponto de as estradas se transformarem em rios, e o ar se torna semelhante a uma sauna quente. Mas o principal desafio natural são os ciclones. A cada alguns anos, um furacão atinge a região, capaz de arrancar árvores e levantar telhados do chão. No entanto, os locais aprenderam a conviver com essa força da natureza. Suas casas tradicionais, chamadas fales, são construídas de forma que o vento simplesmente passe através delas, sem causar grandes danos. E os samoanos encaram os ciclones com uma calma surpreendente. Estocam alimentos, reforçam as casas e apenas aguardam a tempestade junto com a família. E quando tudo acaba, eles saem às ruas, desobstruem os escombros, consertam os danos e continuam a viver como se nada tivesse acontecido. É uma visão especial de mundo. Aceitar a natureza como ela é e não entrar em pânico, mesmo diante do vento mais forte. Fato 3. A história de Samoa é repleta de lutas, conquistas e reviravoltas inesperadas. Antes da chegada dos europeus, os samoanos viviam de acordo com suas rígidas leis, onde o poder pertencia aos chefes e a sociedade se organizava em grandes clãs familiares. No século XIX, as ilhas se tornaram um pedaço apetitoso para os colonizadores. Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos reivindicaram essas terras, e no final, o arquipélago foi dividido. A parte ocidental de Samoa ficou sob domínio da Alemanha, enquanto a oriental se tornou propriedade dos Estados Unidos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães foram expulsos pela Nova Zelândia, e somente em 1962, Samoa Ocidental se tornou o primeiro país independente da Polinésia. Aliás, o país mudou seu nome para simplesmente Samoa apenas na década de 90, o que gerou descontentamento em Samoa Americana, mas o conflito nunca se intensificou. Apesar dos longos anos de influência estrangeira, os samoanos conseguiram preservar sua cultura e língua. Além disso, muitas tradições que existiam antes da chegada dos europeus permanecem vivas até hoje. Um fato curioso: em 2011, Samoa literalmente apagou um dia do calendário, pulando do dia 29 para o 31 de dezembro, para mudar de fuso horário e ficar mais próxima de seus principais parceiros comerciais. Imagine, um país inteiro deixou de viver um dia de sua história. Fato 4. Muitos acreditam que descansar em Samoa é um prazer caro, mas na verdade não é bem assim. Claro, se você optar por se hospedar em resorts luxuosos, pode acabar gastando uma pequena fortuna, mas os viajantes têm outras opções. Os samoanos oferecem hospedagem em casas tradicionais, chamadas fale,
que custam muito menos do que os hotéis e proporcionam uma oportunidade única de vivenciar o modo de vida local. Quanto aos preços da comida, eles também são bastante acessíveis, especialmente se você comprar produtos nos mercados. Por exemplo, por alguns dólares, é possível levar um conjunto inteiro de frutas tropicais frescas, abacaxis, mangas, papaias, e por apenas alguns reais, um enorme coco, que serve tanto como bebida, quanto como um lanche completo. Muitos produtos aqui são mais baratos do que nos Yobus to Ibiza, especialmente peixes e frutos do mar, que os samoanos pescam bem na costa. O aluguel de carros também é mais em conta do que em ilhas populares, como o Hawaii. Portanto, viajar por Samoa pode ser bastante econômico, desde que você conheça os truques locais. Por exemplo, os moradores costumam oferecer caronas aos turistas, e isso é completamente normal. Assim, é hora de desfazer o mito sobre férias caras em Samoa. Aqui você pode passar férias inesquecíveis, sem gastar uma fortuna. Fato 5. Mover-se por Samoa é uma aventura à parte. Aqui é possível alugar um carro, mas há uma particularidade. A direção é pela esquerda e as estradas nem sempre estão em condições ideais. No entanto, existe uma alternativa, o transporte público, que em Samoa é bem diferente do que encontramos em outros países. Os ônibus locais são verdadeiras atrações turísticas. Imagine veículos de madeira coloridamente decorados, sem vidros, com bancos em vez de assentos e música alta que acompanha toda a viagem. Esses ônibus circulam sem um horário fixo. Eles partem quando o interior está cheio de passageiros. Outra peculiaridade é que se todos os assentos estiverem ocupados, os passageiros simplesmente se sentam no colo uns dos outros. E isso é considerado absolutamente normal. Se você precisar descer na estrada, basta bater na lateral do ônibus. Esse tipo de transporte pode parecer caótico, mas para os samoanos é algo cotidiano. E o melhor, a viagem de ônibus custa muito menos do que alugar um carro. Portanto, se você deseja sentir o verdadeiro ritmo da vida insular, vale a pena pelo menos uma vez experimentar esse transporte único. Fato 6. Samoa é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, da história e da adrenalina. Uma das principais atrações é a casa de Robert Louis Stevenson, autor de A Ilha do Tesouro. O escritor se apaixonou tanto por esses lugares que passou aqui os últimos anos de sua vida, e agora sua casa se tornou um museu. Dizem que ele fez amizade com os moradores locais a ponto de serem chamados de Tusitala, o contador de histórias. Outra joia de Samoa são as reservas naturais, onde é possível ver florestas tropicais, espécies raras de aves e majestosas cachoeiras. Uma das mais impressionantes é a Cachoeira Papapapaitai, considerada uma das mais altas da Polinésia. E se você está em busca de aventura, pode se aventurar no surf. As ondas aqui são poderosas e as praias têm poucos visitantes, tornando Samoa um excelente destino para surfistas. Para aqueles que preferem as profundezas do mar, as ilhas oferecem mergulho fantástico. Os recifes de corais, tartarugas marinhas e navios afundados criam condições incríveis para explorar o mundo subaquático. E se você busca algo ainda mais extremo, pode se embrenhar em trilhas por montanhas vulcânicas e selvas. O importante é estar preparado para a umidade e o calor, mas vale a pena enfrentar qualquer dificuldade por vistas como essas. Fato 7. A cultura samoana é um mundo à parte, onde as tradições desempenham um papel fundamental na vida das pessoas. Tudo gira em torno do sistema Fa Samoa, um conjunto de regras que define como a sociedade deve funcionar. No centro desse sistema está o respeito pelos mais velhos, os valores familiares e o coletivismo. Os samoanos vivem em grandes famílias, onde cada membro do clã tem seu papel, sendo o chefe a figura do Matai. Esse título é herdado e carrega não apenas honra, mas também uma enorme responsabilidade. É interessante notar que as mulheres em Samoa ocupam um lugar especial na preservação da cultura. Elas não apenas transmitem tradições para as próximas gerações, mas também participam ativamente da vida comunitária. Por exemplo, muitas delas se dedicam à arte de confeccionar tecidos, utilizando técnicas ancestrais. Um dos materiais mais únicos aqui é o siapo, um tecido feito da casca da árvore de amoreira, que é processado à mão, pintado e utilizado para criar roupas, painéis decorativos e até presentes para cerimônias importantes. Além disso, os samoanos adoram joias. Elas são feitas de conchas, madeira e até dentes de tubarão. E tudo isso não é apenas um conjunto de objetos bonitos, mas símbolos de status, história e respeito por suas raízes. Fato 8. A família é um conceito sagrado para os samoanos, e isso se torna especialmente evidente nas tradições das refeições em conjunto. Todo domingo, aqui acontece o Tonoai, um grande almoço em família, onde se reúnem todos os parentes. Não se trata apenas de uma refeição, mas de um verdadeiro ritual, onde cada etapa é importante, desde o preparo da comida até a sua apresentação. Os samoanos cozinham em tradicionais fornos de terra, os umu. Imagine pedras vulcânicas incandescentes, nas quais são lentamente assados peixes, carnes taro e bananas, envoltos em folhas de bananeira. Um dos principais iguarias é o paluzami, um prato feito com leite de coco e folhas de taro, que resulta incrivelmente macio e aromático.
E ainda há uma iguaria única: o fauzé, um pudim doce de coco caramelizado. Os samoanos comem sem pressa, apreciando cada momento de convívio, e o que é interessante, nas famílias tradicionais, os mais velhos comem primeiro, seguidos pelos demais. Outro aspecto importante é o modo de vida comunitário. Muitas famílias vivem em casas abertas, chamadas fale, onde não há paredes, apenas um telhado e colunas. Isso simboliza confiança e união, pois em Samoa ninguém tranca as portas, e os vizinhos estão sempre prontos para ajudar uns aos outros. Fato 9. A arquitetura samoana é uma combinação única de simplicidade e funcionalidade. O tipo mais tradicional de habitação aqui é o fale, uma casa redonda ou oval sem paredes, com um telhado de folhas de palmeira sustentado por colunas de madeira. Essas casas são construídas de forma que o vento possa passar livremente através delas, criando uma ventilação natural, o que é especialmente importante em um clima quente. Os fale podem ser grandes, destinados a toda a família, ou pequenos, para hóspedes e momentos de descanso. Mas o mais interessante é que essas casas ainda são amplamente utilizadas, apesar do avanço das tecnologias modernas. Além da habitação, as tradições arquitetônicas de Samoa se refletem na arte da tatuagem. As tatuagens samoanas não são apenas desenhos no corpo, mas uma parte importante da identidade. Para os homens, a tatuagem tradicional é chamada de PA, um ornamento complexo que cobre o corpo da cintura aos joelhos. Esse processo é muito doloroso, pois a tatuagem é feita manualmente com ferramentas especiais feitas de osso, madeira e casco de tartaruga. A tatuagem concluída simboliza força, coragem e devoção à cultura. Nas mulheres, as tatuagens são mais delicadas e são chamadas de malu, adornando as pernas, os braços e até os dedos. Além disso, danças tradicionais, como a saassa e a siva, são extremamente populares aqui. Isso não é apenas uma forma de entretenimento, mas uma maneira de contar histórias, transmitir emoções e até mesmo expressar respeito pelos ancestrais. Os samoanos colocam a alma na dança, e se você tiver a sorte de ver uma de suas apresentações, isso se tornará uma das experiências mais memoráveis de sua viagem. Samoa é um lugar surpreendente, onde a natureza, a história e a cultura se entrelaçam em um mundo único, que preservou sua identidade apesar da influência dos colonizadores e da modernidade. Aqui, cada aspecto da vida é permeado por tradições, seja no respeito aos mais velhos, nas refeições em família ou na arte da tatuagem. Não é apenas um paraíso tropical com águas turquesas e praias de areia, mas um país com raízes profundas, um povo orgulhoso e um modo de vida singular. Os samoanos sabem apreciar as pequenas coisas, manter costumes centenários e permanecer incrivelmente acolhedores. Estar aqui é tocar uma cultura que se destaca entre todos os povos do Pacífico. Amigos, se vocês gostaram desta viagem pela Samoa, não deixem de se inscrever no canal, pois ainda temos muitas histórias incríveis sobre países e culturas que raramente são mencionadas. Clique no sininho para não perder os novos episódios. Escrevam nos comentários quais países vocês acham interessantes e compartilhem este vídeo com os amigos. Até a próxima nos cantos mais surpreendentes do planeta.